Como as emissoras se organizam para o segundo turno das eleições. Globo vai acabar com a reprise do último capítulo de novelas? Por que a Band nem entrou na disputa pelo Brasileirão? Estes e outros destaques no Vanucci Responde. Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Vanucci, seja muito bem-vindo ao No Play News, a este conteúdo que fala de televisão a partir do seu olhar, a partir do seu interesse. Você manda perguntas nas minhas redes sociais, você pode falar comigo também através do portal Alta Definição com Vanucci, ou então aqui nos comentários dos vídeos. Você manda a sua pergunta e a gente conversa, fala sobre televisão aqui no No Play News, no canal do Vanucci. Você também pode acompanhar meus textos, notícias, lá no site canaldovanucci.com.br. E diariamente aqui você tem a coluna do Vanucci de manhã, você tem a edição da noite, às 7 horas da noite, você tem muito conteúdo por aqui. Vamos então à primeira pergunta desta edição, deste episódio do Vanucci Responde, que é do ranking da TV. Fala assim: Vanucci, a reapresentação do último capítulo de Renascer foi quarta atração mais vista da Globo no sábado, feriado de 7 de setembro. Foi atípico ou finais de novela, sextas com reprise no dia seguinte, deveriam ser extintas? Por mim, os últimos capítulos seriam as segundas sem reapresentação. Ranking, eles já tentaram fazer isso na Globo, terminar a novela numa segunda-feira, numa terça-feira, justamente para tentar aumentar a média da novela, porque o capítulo do sábado, a reprise, derrubava muito, né? E derruba. Se você tiver um último capítulo com uma novela, da novela ali com muita audiência, isso vai fazer com que a média geral dela melhore, seja maior. Tentaram fazer, mas não mudou muito não. Então a Globo achou melhor continuar com essa estrutura. Faz o capítulo na sexta-feira e reprisa no sábado. Porque terminar no sábado, com certeza você vai ter um número menor de televisores ligados e provavelmente, com isso, né, como consequência, uma audiência menor, o que vai prejudicar a média da emissora, né, e menos pessoas vão assistir o capítulo. É claro que, nos dias atuais, essa lógica de você ter mais audiência na sexta, perder no sábado, você pode recuperar tudo isso com a possibilidade de você assistir em vários horários, com a possibilidade de você rever, assistir o último capítulo no domingo e comentar com todo mundo. Já foi aquela fase que um último capítulo de novela parava o país e você não podia perder. Mas o que acontece é justamente isso, né? Depois do final do capítulo, essa reprise, tem menos telespectadores para assistir. Né, um ou outro ali que fica, que talvez não saia no sábado, que tem ali, né, falar, deixa eu rever aqui alguma coisinha, ou que perdeu na sexta, mas é um número muito menor. Então, nas últimas novelas, a gente tem percebido isso, tanto no horário das 6, das 7, como das 9h30. E olha, o pessoal que tem programa no sábado reclama até dizer chega disso. Agora, um cenário assim, a curto prazo, a médio prazo para mudar isso, não vejo, não ouvi nos bastidores da Globo. A próxima pergunta é do William Rodrigues, e ele fala assim: Vanucci, por que os programas humorísticos estão cada vez mais escassos na TV aberta? É o público que não se interessa mais por esse tipo de programa, ou são as emissoras que não têm mais vontade de fazer esse tipo de programa? William, praticamente na TV aberta sobrou a Praça é Nossa, que mantém ali ainda um programa de humor, com aquele formato clássico, aquele formato tradicional, personagens, bordão, e traz também uma turma mais nova, né? E assim o Carlos Alberto de Nóbrega, fazendo essa mistura, que sempre fez no decorrer da história da Praça Nossa, ele sempre manteve o programa muito atual, muito vivo, muito interessante, né? Fica concentrado ali. E a gente vê algumas coisas no Multishow de um estilo muito próprio, né? Que é aquilo feito no palco, né? Com uma plateia acompanhando, é uma sitcom que tá ali. Vem a Regina Casé, inclusive, na Globo agora, na TV aberta, aos domingos, com um formato muito parecido, que também depois entregará para o Multishow. E você tem algumas outras experiências. O que a Globo tem feito ultimamente, o que a gente tem visto, ela se tornou a segunda tela desses programas do Multishow. Tem lá, ela coloca, né, principalmente no final do domingo, nas madrugadas ali, reprisa o Vai Que Cola, reprisa esses programas. Mas a gente não vê uma grande produção. A Globo fechou, né, o departamento dela de humor, né, depois de toda uma era de muito tumultuada ali, para reconstruir esse departamento. E falam que alguns projetos começam a aparecer agora em 2025. Provavelmente com uma nova pegada.
com uma pegada mais moderna, porque isso realmente também mudou na televisão. E aí a gente vai ter que entender o que o telespectador quer assistir na TV aberta, que tipo de humor. Um amigo meu vai falar assim: boa noite, não existe tipo de humor. O humor é aquele que faz rir. O humor bom é o que faz rir, né? Não é um tipo específico, não é um gênero específico. Então vamos ver o que é que traz aí para a televisão nos próximos anos. Mas por enquanto o que a gente vê é muito concentrado no Multishow e concentrado ali no SBT, e uma coisinha começando a aparecer na Globo. A Band até testou, né? Fez o... é da firma lá, né? Nós da firma, mas realmente não deu o resultado que eles estavam esperando. Vamos a mais uma pergunta, essa aqui é do Wendel. O Wendel diz: como é contabilizada a audiência do Mais SBT contando com os canais Fast, serviço sob demanda? Wendel, primeiro que eles sabem a quantidade de pessoas que assinam ali o serviço, né? É gratuito, mas você tem uma assinatura ali. Então eles sabem o universo, quantas pessoas, quantos inscritos eles têm ali naquele canal. E aí eles vão acompanhando acesso a acesso, né? Quando você acessa os canais Fast, tem quando você entra, quando você sai, quando você vai sob demanda também, quando você entra, quando você sai. Aos poucos a gente vai começar a ter talvez dados mais consolidados, não só do Mais SBT, como do Globoplay e de outras plataformas, para poder divulgar e entender isso. Por enquanto, essas plataformas ainda seguram muito os números, porque eles são bem menores do que a gente imagina. Vamos a mais uma pergunta? Juan Luiz, ele fala assim, ó: Vanucci, não seria mais barato o Circo do Tchiru ser gravado dentro do SBT? Juan, teoricamente seria. Se a produção fosse só do SBT, poderia ser dentro do estúdio. E aí você faz os cenários e cria ali. Talvez não tivesse um cenário tão alto, né? Um estúdio tão alto para fazer um Globo da Morte, alguma coisa assim. Mas o que encantou a Daniela Beruti, e aí é uma decisão artística, foi esse clima do circo. Foi isso que ela quis levar ali todo sábado para o telespectador dela, porque ela foi assistir a apresentação do Tchiru, se encantou com aquilo, achou aquilo maravilhoso, ouviu a proposta de que poderia dali surgir um programa, e hoje aquele programa é feito em parceria. Metade do Tirulipa, metade do SBT, e por isso é feito ainda de uma forma externa. Mas eu acho que para manter no ano que vem seria muito bom ir para o estúdio e trazer uma nova dinâmica ali para o Tirulipa. E tentar ver o que funcionou e o que não funcionou neste ano, porque a audiência no começo foi muito boa e depois foi se acomodando. Mais uma pergunta, esta é da Maria de Lourdes de Lima Matete. Diz: como as emissoras se organizam para transmitir o horário eleitoral apenas para as cidades que terão segundo turno? Maria, não é uma operação muito complicada não, né? Mas que exige estratégia. Na verdade, como você tem ali na hora do almoço, né? Geralmente são programas locais, então onde não tiver propaganda política, continua o programa de rede, né? Vai ali uma programação maior, né? Onde tem a propaganda política, aí entra a propaganda política e depois volta o programa. Vou dar um exemplo para você. SPTV, né? SPTV tem blocos regionais, né? Maiores, né? Então pode ali parar. Mas se Jornal Nacional, por exemplo, você faz um ajuste ali, o Jornal Nacional começa 10 minutos depois nas cidades com segundo turno. Quem estiver lá nem vai reparar o que foi tirado desse jornal, porque essa parte inicial está gravada, entra ali as manchetes, entra o quadro e depois tudo se alinha para o programa entregar. Isso é uma forma. Às vezes você tem o horário político ali naquela passagem do Domingão para o Fantástico, né? Porque no segundo turno tem os domingos também. Então ali você vai ter um bloco que você continua nacional e depois volta e às vezes você nem percebe. E tem outras emissoras que assumem mesmo, né? Fala assim, não, aqui a gente faz desta forma, ó, você vai seguir com sua propaganda política e a gente continua para todo o Brasil. Mas você vai fazendo os cortes. Isso acontece toda eleição. Mais complicado é quando você tem a eleição estadual e a presidencial, né, juntas. Porque aí você pode ter estado que tem a propaganda presidencial, aí você faz 3 formatos de programa, né? Você tem o programa para quem tem todos os horários políticos, para quem tem um horário político e para quem não tem nenhum horário político. Vamos a mais uma pergunta, essa aqui é do Fernando Pereira. E ele fala assim: Vanucci, fiquei surpreso com apenas a Record e o SBT negociando com os direitos dos jogos da Liga Forte.
A Band ficou de fora das negociações por falta de dinheiro ou a emissora não possui mais interesse em transmitir jogos do Brasileirão, uma vez que ela possui tantos programas esportivos? Fernando, ela não entrou por falta de dinheiro, né? A situação da Band é uma situação complicada, já vem há anos assim, ela fez algumas tentativas, né? Tentou ali com o Faustão trazer um novo conteúdo, agora tentou também, contratou o Walter Zagarri para colocar ali ele no mercado, para tentar vender mais, reposicionar comercialmente a Band, mas a Band tradicionalmente ela tem uma dificuldade maior para a caixa ali, né? E também tem muito canal, tem muita coisa assim. Os direitos ela até negocia para a rádio, mas para a TV eles são muito caros, né? E quando tem essa divisão com o Globo, tradicionalmente se vê assim, se eu for fazer esse horário da Globo, vai a audiência toda para a Globo. Se for dividir, compartilhar o direito, vai prioritariamente para a Globo. As pessoas podem reclamar, mas a audiência maior estará lá. Aí você vai falar, não, mas são duas ligas diferentes. A Globo ficou com uma, a Record ficou com a outra e vão exibir ali em horários diferentes aos domingos, que poderia acontecer para ela e que seria bom, mas aí exige toda uma estrutura, todo um dinheiro que talvez não tenha. Né? Talvez não tem. Tanto que a Fórmula 1 para agora em dezembro, ano que vem já estará com a Rede Globo. Bom, este foi mais um episódio do Vanucci Responde. Que bom que você está aqui, que bom que você faz perguntas. Se você não faz a pergunta, você se interessa pelo assunto, mas comente, deixa seu comentário aqui, dê um like se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo, faça sua inscrição. Pô, Vanucci, eu já sou inscrito. Chama alguém, vamos chegar a 30 mil seguidores, a 30 mil inscritos até o dia 31 de dezembro. Vamos bater essa meta junto? Me ajuda nisso? Vamos juntos. Eu encontro você com certeza num próximo vídeo aqui no canal do Vanucci. Até mais, tchau, tchau.